A pessoa não se sente mais integrante daquela história, né? A história é uma coisa e ele é outra, né? Ele não tem vínculos com aquilo. Na grande realidade, Lutero ele deixa um legado no sentido não que ele tenha criado alguma coisa, né? Nenhuma dessas de tudo aquilo que Lutero trouxe, ele não criou nada. Ele apenas elevou ao status de prioridade. Quando ele diz que só a Escritura, só a graça, só Jesus. Então, ele estabelece ao status de prioridade. Um padrão, né? E como bandeira, como norte, né? E as nossas prioridades, como prioridade, como bandeira, como norte, como timoneiro de todos os nossos posicionamentos e nossas escolhas, devem ser pautados por isso. Então, a contribuição de Lutero, assim, se nós pudéssemos concluir, resumir, sintetizar isso, é meio que isso. Mas até uma experiência pessoal que eu tive com um moço da igreja, nós fomos convidados para um bate-papo como esse, muito semelhante a isso que nós estamos fazendo aqui, e ele nos acompanhou. E nós desenvolvemos o trabalho e foi muito produtivo. Falamos sobre fé, falamos sobre os nossos valores, sobre as nossas bandeiras, falamos sobre um bate-papo muito bíblico, com muita produção bíblica, falamos sobre movimento pentecostal, sobre outros movimentos, enfim, foi um... E depois, quando nós estávamos a caminho de casa, eu perguntei para ele, e aí, né, como é que foi? Você achou legal? O que você achou? Ele falou, cara, foi sensacional, mas eu confesso para você que eu não me senti muito representado. Ele falou para mim, eu não sei se você se sentiu representado, mas eu não me senti muito representado. A princípio eu não entendi o que ele quis dizer. Porque como é que você vai num ambiente em que o assunto é Bíblia, né? E você fala sobre os assuntos da Bíblia, você se aprofunda nas questões bíblicas, você fala sobre fé, você fala sobre todos aqueles assuntos que nos interessam e você não se sente representado ali? Eu falei, mas por que você não se sentiu representado? Eu não tinha reparado, mas ele prestou atenção que a bancada era toda composta de gente branca, né? E ele não se sentiu representado por isso. Então você percebe que hoje o ensino ele nos leva a essa eterna luta de classes, né? Ele não se sente representado por conta de alguém que não possui a mesma cor de pele que ele, né? Mas ele não se sentiu representado porque as nossas ideias estavam sendo compartilhadas, porque nós estávamos falando de Escritura, que nós estávamos falando de graça, que nós estávamos falando de fé, né? Porque nós estávamos falando de cruz de Cristo, que nós estávamos falando de sangue de Cristo. Ele conseguiu não se sentir representado diante desses valores, dessas bandeiras. Então, quais são as bandeiras dessa pessoa para que ela possa se sentir representada, né? Então, Lutero ele consegue pegar não aquilo que ele criou, mas aquilo que já vem lá de trás, e ele diz assim, isso aqui nós devemos nos sentir representados por isso. É isso que nos une. É isso que nos representa. É isso que faz com que nós sejamos um. É isso. Não é a cor da sua pele ou o fato de você ser patrão e não poder, porque eu sou empregado, eu não posso lidar com o patrão, ou eu sou homem, não posso conversar com a mulher. Não, o que deve nos representar, e eu até trago isso, não por conta desse debate todo que nós estamos vivenciando, não é torcida política, mas porque as pessoas elas se sentem representadas hoje, elas olham e o norte e o que vai determinar o posicionamento delas é tantas outras coisas, menos aquilo que realmente interessa e importa, né? E aí, até só para encerrar e concluir, o que o pastor Nivaldo vinha dizendo é assim, nós temos que atualizar os mais jovens, né? Eu digo nós, né? Mas
eu também me incluo, né, nos jovens, mas nós, né, os que estamos assim um pouco mais para trás, temos que atualizar, sempre foi assim, e não os mais jovens nos atualizar. É o contrário, é o mais velho que tem que atualizar o mais jovem, né? Por isso que Israel sempre contava as histórias. Sempre, e sempre. Deus fazia questão de dizer, passe para o seu filho, o filho para o neto, neto para o bisneto, e assim você vai atualizando as pessoas. Porque aí e eles contam até hoje, né? Até hoje. E aí, porque senão a gente chega num ponto de sair num trabalho, num bate-papo como esse, e a pessoa não se sentir representada. Por quê? Porque ela não se sente incluída na história da igreja. Ela não se vê na história dela, ela se vê na luta de classe. Ela se vê Exato. Incumbida de levantar a bandeira da luta de classe, mas ela não se vê integrante de um projeto divino, grandioso, como parte o projeto de Cristo estabelecido. Como parte da missão, né? Sou Igreja de Deus.